Então, hoje nós vamos trabalhar um exemplo muito prático aí dentro da hidrodinâmica, que é o famoso tubo de Venturi. Esse tubo de Venturi ele tem uma aplicação larguíssima na engenharia, na tanto civil quanto ambiental, engenharias sanitárias, né? Enfim, até nas engenharias da área de florestal também, né? Uma vez que o processo de irrigação ele passa também por um processo hidrodinâmico, né? Então, a utilização do tubo de Venturi nesses projetos de alta irrigação é fundamental. Bom, eu que não sou bobo nem nada, eu já meio que pré-desenhei aí essa situação que está aqui em cima, né, que é um tubo industrial, um tubo de Venturi industrial, e eu tentei esquematizá-la aqui nesse desenho que está aí embaixo. Bom, vamos só reconhecer alguns aspectos aqui nesse desenho. Nós temos por aqui fluindo, né, um fluido laminar. O que quer dizer isso? Fluido laminar quer dizer que ele obedece à equação de continuidade e também o princípio de Bernoulli. Não tem turbulência dentro desse tubo, porque se houvesse também, aí já seria uma situação mais caótica, seria mais complicado de se calcular do que utilizando os cálculos que nós vamos fazer aqui nesse exemplo. Então aqui nós temos dois tubos ligando a parte com um diâmetro maior, os tubos abertos, aqui nós temos o diâmetro menor. Nesse tubo a gente estabeleceu um ponto de partida, né, que está aqui nessa linha tracejada. Aqui nós temos um ponto 1, não coincidentemente ele está ligado a esse tubo aberto 1 aqui, assim como nós escolhemos também um ponto 2 ligado nesse outro ponto, nesse outro tubo aberto lá no diâmetro menor. Então tudo relativo ao ponto 1, nós vamos estabelecer que existe ali uma pressão 1, uma velocidade 1 e o nível H1 está aqui no ponto 1. Assim como o nível H2 está aqui no ponto 2. Isso vai ter uma consequência, tá? Essa consequência eu já falo para vocês. Esse H1 ele é igual ao H2. Por isso que eu tracejei aqui, ó. Ele está no mesmo nível, tá bom? E como eles estão no mesmo nível, aqui vai ser o meu ponto de partida. Eu considero que esse é o meu ponto de referência. Essa altura inicial é zero. Beleza? Bom, para manter, já que ele é um líquido, um fluido, né, não necessariamente um líquido, mas já que ele é um fluido laminar, né, ele tem que obedecer o princípio de Bernoulli. Então eu vou fazer o princípio de Bernoulli de verde para a primeira parte e depois de vermelho para a segunda parte. Perfeito? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a canetinha verde para obedecer a legenda. Então nós temos aí que nesse primeiro ponto nós vamos ter a pressão 1 mais ρ do fluido vezes a velocidade do fluido ao quadrado sobre 2 mais o ρ do fluido vezes o G vezes o H1, que é a parte de Stevin dele. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa para o outro lado, para o ponto 2. Eu vou ter lá no ponto 2 a pressão 2 somado com o ρ do fluido vezes a velocidade 2 que ele vai adquirir elevado ao quadrado, isso tudo dividido por 2, mais ρgh, onde esse H aqui no caso é o nosso H2. Mas conforme eu estatizei no início, né, esse cara aqui, H1 e H2, eles são o nosso ponto de partida. Então eles valem zero, de maneira tal que esses dois caras aqui, ó, vão ser anulados, beleza? Então esses dois caras aí, deixa eu até tirar esse tracejado, que eu vou simplesmente levar esses dois caras aqui a zero. Eles se anulam, porque H1 e H2 valem zero. O que nos deixa, agora eu vou fazer tudo de preto mesmo, tá? O que nos deixa com a seguinte relação. P1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2 mais ρ V2 ao quadrado sobre 2. Ou seja, isso aí vai dar uma aritmética, de certa forma, simples, né? Nós temos que achar uma variação aí nessa aritmética que está aí. Eu vou tentar isolar essas pressões porque eu quero achar as diferenças de pressões, tá? Então, ó, P1
menos P2, veja se vocês concordam com o que eu vou fazer aqui. Ele vai ser igual a ρ V2 ao quadrado sobre 2 menos ρ V1 ao quadrado sobre 2 também. Inclusive, esse ρ sobre 2 cabe aqui colocar em evidência, né? Eles podem ser colocados numa evidência aí, o que deixa a nossa equação mais enxuta, né? Então eu teria mais ou menos algo assim: P1 menos P2 é igual a ρ sobre 2, que multiplica V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Olha, isso aí é de fundamental importância. Mas se a gente voltar e olhar a nossa figura de novo aqui, nós temos que achar uma correlação com essas alturas aqui desses tubos abertos. Aí a gente tem que lembrar lá da hidrostática, já que essa situação estabeleceu equilíbrio aqui entre esses dois tubos, nós vamos usar agora princípios hidrostáticos para resolvê-lo. Então, usando a lei de Stevin, nós vamos fazer o seguinte, tá? Olhando bem para essa figura, tá? Eu vou tentar fazer aqui na lateral, para depois eu transporto lá para baixo, talvez fique melhor de enxergar. A pressão no ponto 1, que está aqui, ela vai ser dada por pressão do ponto 1 é igual a pressão do ponto 2 mais ρ G Hzão. Por que esse Hzão? Nossa, mas ficou horrível esse Hzão aí. Deixa eu desmanchar. Aliás, ficou horrível toda a letra, né? Deixa eu fazer uma letra aqui mais legível, pelo menos. Não sei se ficou melhor não, mas... Bom, acho que dá para entender. Mas por que eu usei esse Hzão? Porque essa diferença de nível aqui que vai estabelecer a diferença entre as pressões estabelecidas por Stevin. Então eu vou ter que juntar esses dois caras lá embaixo na minha relação de Bernoulli. Mas olha só que legal. Se você prestar bem atenção, eu consigo achar as minhas diferenças de pressão aqui também. De pressões, perdão, aqui também, né? O que vai dar ρ G Hzão. Agora vamos transportar essa galera aqui para baixo, porque eu acho que ele vai caber uma coisa aqui bem bacana, né? Então, só lembrando, né, que isso aqui eu vou colocar aqui com umas chaves aqui de laranja, né? Uma chave de laranja. Vocês perceberem que isso aí veio lá de princípio de Stevin, tá? Tem gente que fala Steven, eu falo Stevin. Bom, voltemos. Nesse caso, eu vou fazer a substituição desse camarada que está aqui, ó, dessa relação que está aqui, aqui. Então vamos ver o que dá isso aí? Bom, agora é só fazer a aritmética, novamente. Então eu tenho que ρ G Hzão é igual a ρ sobre 2 V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Bom, eu posso simplesmente cancelar os ρ's, né? Não vai depender do fluido, na verdade, né? O que vai depender aí, normalmente, vai ser a diferença de velocidade, né? Então, eu percebo que 2G Hzão é igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Veja bem, essa equação ela é fundamental porque ela vai determinar que num tubo de Venturi, como esse que está mostrado aqui em cima, nesse tubo de Venturi, eu vou ter diferenças brutais de velocidades quando eu saio de um diâmetro maior para um diâmetro menor. Tá? Então, este é o princípio do tubo de Venturi, tá? Então, para que ele é usado, Fernando? Ele é usado normalmente, tá? Assim, ele é usado para medir diferenças de velocidades num escoamento de um fluido laminar. Esse fluido pode ser água, esse fluido pode ser minério, pasta de minério, esse fluido pode ser qualquer outro, né? Até gases, né? Entende-se por fluidos também gases. Por que eu estou falando que pode ser qualquer fluido? Porque ele não depende da densidade do fluido. Perceberam aí?
Então, no final das contas, essa diferença de velocidade, ela vai ser dada única e exclusivamente através da diferença de altura e do planeta que você está fazendo isso, né? Se você não sair da Terra, né? Então, essa diferença de velocidade vai ser estabelecida por esse Hzão que está aqui, a diferença de altura entre os tubos de Venturi. Beleza? Então, até a próxima e é isso aí.